Após várias tentativas de vir, eu, a princípio, tinha um bloqueio. Mas quando nós viemos em novembro de 21, eu já me encantei pela IEQ Iguatemi. Quando nós chegamos na igreja, a gente vinha passando por um momento difícil, pois no mesmo ano a gente tinha perdido a minha sogra e foi muito difícil para nós, né? E nesse momento de tristeza, Deus nos colocou aqui. E toda essa dor foi preenchida. Não foi fácil, mas Deus nos colocou no lugar certo. E uma amiga, irmã da minha esposa, missionária, né? Ela fez uma videochamada com a minha esposa para orar, né? Para nos fortalecer nesse momento difícil. E eu estava ali no cantinho, né? Eles todos evangélicos, eu não a princípio. Estava no fundo do sofá ali meio quietinho, ela me chamou. Daí ela falou que tinha um recado de Deus para mim. Ela falou que ela me via no fundo de uma igreja lotada, e não sabia se era pregando, se era servindo, mas Deus estava revelando a ela. E eu a princípio falei amém, amém, mas o meu eu mesmo não acreditava nisso. Eu achava assim, impossível eu viver isso. O Júlio antes de Jesus era uma pessoa que buscava em momentos momentâneos a felicidade. Buscava no mundo, buscava na bebida do final de semana, buscava alegria ali. Sentia que faltava algo em minha vida, que eu até então não sabia o que era. Acredito assim, que eu vim na hora certa, porque eu já cheguei com meu coração aberto. Nós podemos sentir o acolhimento da igreja, sentir a presença do Espírito Santo a todo instante. O diaconato chamou muita atenção no dia, né? Esse acolhimento, a recepção, é algo que eu nunca tinha vivido. O louvor já me tocou, sem eu conhecer um louvor. As letras já me tocaram profundamente naquele dia. E a gente começou a vir todos os domingos, e eu naquela certeza que eu iria batizar. Daí no dia do batismo eu cheguei decidido, nada iria tirar o meu foco, nada iria me afastar dessa decisão. E foi um dia assim maravilhoso. Eu chorei muito no culto, como choro até hoje, né? E eu me lembro claramente assim, descer as águas do batismo, como a vida da gente é transformada pelo batismo. Realmente morreu ali o velho Júlio, nasceu o novo Júlio, com o coração totalmente voltado em Cristo. E percebo que eu melhorei como pai, melhorei como esposo, melhorei como filho. Teve a Casa de Paz, né? Teve os nossos anjos, o Júlio e a Flávia, que foram uma bênção na nossa vida e são uma bênção em nossas vidas, né? Depois da Casa de Paz tivemos o culto simultâneo em casa, porque a gente já não conseguia ficar sem mais. Acabou a Casa de Paz e agora? E Deus faz tudo tão certinho que após o culto simultâneo estava precisando de um anfitrião para a célula Corpo e Família 2. E daí a gente conversou e decidimos que nós iríamos abrir a nossa casa para uma célula. Eu me batizei em março de 22, meu pai em julho de 22 e minha mãe em novembro de 22. E foi até fruto de um projeto Natanael, que eu orei por eles na célula e a bênção veio. Os dois se entregaram a Cristo. E quando nós entramos para o ministério do diaconato, eu lembro no meu primeiro servir, eu estava no fundo da igreja, a igreja realmente lotada, o Espírito Santo logo me incomodou sobre esse dia que eu duvidei. E a graça de Deus já estava sobre mim ali, e eu não acreditei que Deus poderia fazer. E tenha em mente, tudo que Ele promete, Ele cumprirá. E em janeiro de 24, meu pai, devido a complicações da própria Covid, né? Ele lutou por 3 anos e ele veio a falecer em janeiro. É difícil você perder um pai, né? Como é doído. Mas eu tenho a certeza que o plano de Deus foi cumprido sobre a vida dele.
Porque se ele fosse lá atrás, em 21, ele não conheceria o Cristo que ele pôde conhecer estando aqui na igreja. Eu glorifico a Deus por isso, porque ele pôde se batizar, Deus deu mais 3 anos para ele conseguir, né, a vida eterna, para ele se libertar daquilo que ele vivia antes e pôde ter a vida dele restaurada. Eu creio que ele foi em paz, sabe? É o que conforta os nossos corações. Hoje, o Júlio é uma pessoa mais alegre. Júlio é uma pessoa que sabe onde quer estar, sabe onde não quer voltar mais e tem um alvo. E o alvo é Cristo. Vale muito a pena. Essa alegria que só Jesus pode nos trazer, eu recomendo a todos. Ele transformou a minha vida e transforma a vida de todos. Não tenha dúvida, entregue sua vida a Jesus. Como o pastor Daniel sempre diz, receba o presente do Espírito Santo, que faz toda a diferença em nossa vida.